Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito das sementes do cálculo que existiam antes dos trabalhos de Newton e Leibniz. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha interesse pela parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é fazer um recorte no período que nós chamamos de matemática europeia. Neste caso em particular, o que eu irei discutir e conversar brevemente com você é o que havia a respeito de cálculo diferencial e cálculo integral antes da aparição de Newton e Leibniz. Porque quando nós falamos na história do cálculo, dá a impressão de que não havia nada, aí chegaram Newton e Leibniz e eles começaram a criar a partir do nada. O que eu desejo mostrar é sobre quais bases o cálculo diferencial e integral, que é uma coisa revolucionária na matemática, foi concebido. Portanto, sem mais delongas, passemos então a ter uma conversa. O infinito, na matemática, ele costuma aparecer também nas três formas do cálculo, seja nas derivadas, nas integrais e nas séries de potências. A integração, como técnica para encontrar áreas e volumes, foi desenvolvida como uma teoria particular antes das outras duas formas se tornarem populares. A ideia de série de potência aparece nos trabalhos de Arquimedes, quando analisamos detalhadamente a quadratura da parábola. Quando eu penso na matemática chinesa e na matemática japonesa, é perceptível que chineses e japoneses utilizavam infinitesimais na geometria. Os hindus usavam séries infinitas para estudar trigonometria. Portanto, as sementes do cálculo, ou seja, os elementos que vão dar origem ao cálculo, já estavam no desenvolvimento da matemática muito antes de Newton e Leibniz. Para que nós compreendamos de maneira mais acurada quais seriam essas sementes que dariam essa estrutura, que dariam esta base, eu preciso olhar para o que se sabia de geometria analítica à época. A geometria analítica foi criada após a popularização do uso do pensamento algébrico na geometria. Uma pequena contribuição para esse processo foi a padronização de símbolos para a álgebra. Em particular, o filósofo, físico e matemático francês René Descartes foi o responsável pelo uso de letras do começo do alfabeto para indicar constantes e dados conhecidos, bem como do uso das letras do final do alfabeto para indicar variáveis. Então, se hoje, quando nós estamos falando de variáveis, vamos utilizar as letras X, Y e Z, por exemplo, isso se deve ao francês René Descartes. E quando nós utilizamos A, B, C, as letras do começo do alfabeto para falar de dados já conhecidos, esta inovação foi trazida também por ele. Apesar de trabalhar com teoria dos números, o matemático e magistrado francês Pierre de Fermat estudou as obras de Apolônio, incluindo as referências que Apolônio citava, referências muitas vezes vindas de trabalhos que atualmente não existem mais, que foram perdidos ao longo do tempo. Esses textos o incentivaram, no caso de Fermat, a escrever outros textos a respeito do problema de Lote, envolvendo sólidos e planos. O que vem a ser um problema de Lote, ou no singular, problema de locus? É um problema de localização. Por exemplo, quando eu estou dizendo que eu tenho um determinado ponto, e aí eu quero encontrar no plano todos os pontos que são equidistantes a este ponto que eu selecionei originalmente,
isso é um problema de locus, e nesse caso, o que eu estou representando é um círculo. Então, problemas que envolvem a construção de sólidos ou de figuras geométricas planas a partir da localização de seus pontos são chamados problemas de locus, se eu estiver pensando apenas no singular, ou se eu estiver falando de vários problemas desse tipo, problemas de lote. Deste modo, Fermat fez as suas publicações iniciais com esse tipo de problema em 1679. Estas obras são consideradas o marco inicial da geometria analítica. Suas primeiras hipóteses nesse sentido asseveram que duas retas representando duas magnitudes desconhecidas deveriam formar um ângulo que usualmente ele supunha que fosse reto. Aqui eu desejo fazer uma observação da forma como ele escrevia a equação da reta. Então, quando Fermat ia escrever a equação da reta, ele escrevia assim: z² menos dA é igual a d. Olhando para essa equação, tradicionalmente, hoje, nós pensaríamos que ela se trata de uma equação quadrática em z, porque hoje nós estamos habituados a ver as letras x, y e z como variáveis. No caso de Fermat, é bom lembrar que as vogais a e e é que eram as variáveis, e portanto z², d e b eram constantes, porque Fermat havia herdado aquela tradição de escrever as variáveis usando vogais e de escrever dados conhecidos usando consoantes. Portanto, na prática, o que eu estaria enxergando, escrito em termos atuais, de maneira que fosse um pouco mais familiar, é o seguinte: c² menos ax é igual a by. E, portanto, isso me daria a seguinte equação no final das contas: ax mais by igual a um determinado valor c², que é então a equação da reta tal qual conhecemos hoje, tal qual estamos habituados a enxergar hoje. Fermat ainda mostrou que o gráfico de qualquer equação quadrática em duas variáveis é uma seção cônica. E os trabalhos de Fermat na geometria analítica foram publicados póstumamente, ou seja, após a sua morte. Por isso, René Descartes é lembrado como o pai deste campo de conhecimento, já que ele publicou antes, e nós usamos coordenadas cartesianas, muito embora Fermat tenha sido mais explícito a respeito de seu uso. Em outras palavras, quando eu comparo os trabalhos de Fermat e o trabalho de Descartes, o que é observado é que Fermat fez muito mais uso do que hoje chamamos de coordenadas cartesianas do que o próprio Descartes. Descartes é lembrado também como um dos mais proeminentes filósofos e cientistas já conhecidos. Os seus trabalhos a respeito de ótica, mecânica e geometria formaram parte da sua filosofia. Como Platão, ele imaginava ser possível uma ciência de tudo. Havia uma ideia platônica de que você conseguiria construir uma ciência de maneira que você pudesse governar uma população. Só que esta ciência em particular deveria abranger todos os campos de conhecimento. Seria uma espécie de ciência de tudo. Em seu Discurso do Método, um dos livros mais famosos de Descartes, datado de 1637, há a afirmação de que a lógica pode levar uma pessoa a fazer julgamentos acertados, mas não a permite conhecer o mundo atual, que é o que chamamos atualmente de conhecimento empírico. Então Descartes afirmava que a lógica permite fazer inferências, mas a única forma de você conhecer o mundo que te cerca é através da experimentação, através do empirismo. Ele parece aceitar a ideia platônica de que conceitos matemáticos são objetos reais, o que nega a ideia de abstração matemática. Portanto, assim como Platão, Descartes afirmava que determinado conceito matemático só existe se de fato ele puder ser observado de maneira concreta. Por exemplo, ao abordar um problema de locus, ele afirmava que a solução é uma curva ou uma equação e, portanto, eu posso construir isso. A geometria de Descartes continha as ideias dele a respeito de geometria analítica, e este livro foi publicado como o último dos 3 apêndices do Discurso do Método.
Só para que tenhamos uma ideia de que tipo de construção geométrica Descartes se ocupava, eu estou exibindo essa figura faz parte da geometria de Descartes, e ele descreve como é que essa figura é construída. O que ele dizia era o seguinte: imagine que eu tenha duas retas que se encontram neste ponto Y. Então são duas retas concorrentes que vão se encontrar no ponto Y. Eu vou fixar o ponto A. Então este A é um ponto fixo. Aí eu vou girar esta reta, aqui embaixo, YG, na direção da reta destacada por YH, de maneira que eu obtenha um círculo. Na prática, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu fixo o ponto A, pego o raio YA e eu giro esse raio de maneira a construir um círculo, e isso também me permite determinar o ponto B, que seria o ponto de interseção desse círculo com a reta YH. Então eu determino o ponto B. Em seguida, eu vou pegar a tangente a este círculo que está sendo construído, passando por B. E, portanto, eu tenho essa reta, continuo essa reta até encontrar o ponto C. Em seguida, eu construo uma perpendicular à reta YG, e aí eu determino o ponto D. Novamente, pego uma paralela a essa tangente em B e determino o ponto E. Construo nova perpendicular e determino o ponto F, e vou repetir então este movimento em zigue-zague. Esta ideia desta curva, da forma que Descartes descreveu, usando um determinado parâmetro, se contrapõe à ideia grega de curva mecânica, ou seja, de curvas que podiam ser construídas somente através de movimentos, como por exemplo a quadratriz. O livro de Descartes lembra menos um texto moderno de geometria analítica do que uma introdução a lote de planos e sólidos escrito por Fermat. Descartes não usava as coordenadas cartesianas, muito embora ele tenha apresentado uma forma de enxergar linhas como números adimensionais, em contraponto às ideias euclidianas. Nos textos de Euclides, as linhas estavam sempre associadas a medidas e, portanto, ela tinha uma dimensão. Logo, quando você vai tratar com incomensurável, há uma grande dificuldade, porque o incomensurável significa que você não tem essa unidade de medida. O grande passo que Descartes faz em relação a essa ideia euclidiana é começar a enxergar retas através de números, sem necessariamente se preocupar com uma dimensão, sem necessariamente se preocupar se você tem uma unidade de medida padrão para elas. Ele ainda mostrou que os problemas de lote de 2 ou 3 linhas, apresentados pelos gregos, são equivalentes a equações polinomiais de grau maior ou igual a 2 nas variáveis x e y. E como eu estou falando de coordenadas cartesianas, isso leva inevitavelmente ao plano cartesiano. E como é que ele surgiu no final das contas? Ele surgiu a partir de um problema de locus de retas. Eu estou apresentando aqui a figura que dá origem ao plano cartesiano. Então, como é que foi construído este problema? Descartes pensou o seguinte: eu pego uma reta AB e isso vai ser um determinado eixo. Esse eixo tem tamanho x, como está indicado aqui. Eu vou em seguida escolher um ponto C e um ângulo θ, de maneira que quando eu considero o segmento de reta CB, o ângulo que ele faça com o eixo AB seja θ. Então está indicado isso na figura. Agora eu vou imaginar o seguinte: o comprimento de CB eu vou chamar de Y, porque lembre-se, são as letras do final do alfabeto que indicam para Descartes aquilo que pode ser variável. Imagine que este segmento de reta CB ele se desloque sobre a reta AB. Veja, toda vez que eu estou considerando esse segmento de reta CB, para poder pensar no deslocamento, ele poderia estar aqui, por exemplo, e bater nesse ponto. E aqui estaria então o ângulo θ. Portanto, o valor de x que eu estou considerando muda, porque agora o meu ponto B estaria aqui. Ou seja, eu estou imaginando que esse ponto B está se deslocando sobre o segmento AB e que eu não estou perdendo a inclinação de CB enquanto isso. Em continuidade com a sua ideia, Descartes considerou um ponto R e um ângulo ψ, de maneira que, quando eu considero o segmento AR, este segmento forma um ângulo ψ com a reta AB. E, consequentemente, ele ligou este ponto R ao ponto C em seguida, de forma que
quando eu considero os segmentos CR e AR, eles formam um determinado ângulo φ. O que ele observou, tendo criado este problema, foi o seguinte: se o segmento CB se desloca, o ponto R tem que se deslocar pelo plano. Consequentemente, os ângulos θ, φ e ψ também saem andando pelo plano. Como estes ângulos vão definir essas posições e dependem somente de CB e AB, então eu posso dizer que, no fundo, essa figura toda depende somente de x e y. E aí, Descartes, ao analisar esse problema, ele considerou que teria uma solução boa dependendo da quantidade de pontos que ele pudesse conhecer. E o que ele observou é que este problema se tornava muito simplificado quando AB e BC eram perpendiculares, ou seja, quando o eixo de tamanho x e o eixo de tamanho y formassem 90 graus. Em outras palavras, ele dizia que esse problema simplificava se isso acontecesse. Então aqui eu tenho o AB e aqui eu tenho o BC. E aqui eu formo 90 graus. Quando eu considero a extensão desses pontos para encontrar o R, no fundo, você acaba encontrando, então, algo em formato de cruz. E daí, então, nascia aqui o plano cartesiano. Uma vez tendo observado essas primeiras ideias advindas de René Descartes, o que nós podemos dizer do ponto de vista histórico a respeito dos componentes do cálculo? O que havia antes de Newton e Leibniz? Bem, quando nós estamos pensando nos componentes do cálculo, nós temos que pensar no problema de tangente, que é exatamente assim que hoje nós introduzimos a ideia de derivada. O principal problema ao encontrar uma tangente a uma curva em um dado ponto é obter alguma condição adicional que auxilie nesta busca. O Fermat já havia abordado problemas de máximo e mínimo antes de Descartes, mas sua técnica não foi publicada. Logo, apenas as ideias de Fermat circulavam entre os estudiosos. A técnica de Fermat difere da atual, tendo em vista que, diferentemente da busca da inclinação da curva, que é o que chamamos hoje de derivada, Fermat buscava o ponto no qual esta reta cruzava o eixo fixo. Se não houvesse ponto de interseção entre a tangente e o eixo, então, como Fermat já sabia, ao analisarmos o gráfico daquela função, nós estávamos olhando para um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nos outros casos, Fermat buscava calcular o tamanho da projeção da tangente sobre o eixo. E ao ter o tamanho desta projeção, então seria possível determinar em que ponto essa tangente está cruzando o eixo. O tamanho dessa projeção era chamado, segundo ele, de subtangente. Então aqui você tem uma figura para deixar mais clara esta ideia de subtangente. Então veja, imagine que eu esteja considerando uma parábola DOB e eu estou considerando uma reta tangente a essa parábola no ponto B. O que Fermat observou neste caso é que quando eu considero a razão entre o segmento CD e o segmento ID, que esta razão, na realidade, ela ficaria maior que BC ao quadrado. BC ao quadrado seria a reta ao quadrado, porque eu estou considerando uma parábola, portanto faz sentido considerar em algo elevado ao quadrado, dividido pelo seu componente OI ao quadrado. E esta ideia, na realidade, vem do fato de que quando você considera os triângulos ECOI e ECBC, que na realidade esses triângulos são semelhantes. Mas aí, como você está trabalhando com algo ao quadrado, você precisa adaptar esta base. Daí, então, a desigualdade. Agora, o que ele vai fazer é o seguinte. Para não trabalhar com isso tudo de letra, ele vai chamar o CD de G, o EC, essa distância de x, e o CI, essa distância aqui de y. Portanto, essa desigualdade que está escrita se torna o seguinte: CD é G, ID. Perceba que ID nada mais é a distância de C até D menos a distância de C até I. Portanto, é G menos Y.
isso é maior que BC ao quadrado. BC ao quadrado, que você estava procurando, você entende que na realidade seria a projeção, então seria o tamanho x, dividido por OI. E de maneira análoga, isso seria então x menos y ao quadrado, porque na realidade você está considerando as projeções desses segmentos. Isto então levava à seguinte desigualdade: g sobre g menos y é maior que x quadrado sobre x quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Agora eu vou fazer o produto cruzado, então eu vou ter gx quadrado menos 2gxy mais gy quadrado é maior que gx quadrado menos x quadrado y. E este termo aqui eu já vou então cancelar dessa desigualdade. E portanto, o que eu obtenho é o seguinte: gy ao quadrado menos 2gxy é maior que menos x quadrado y. Como y é um número que não é nulo e é um número positivo, então eu posso dividir essa equação toda por y, o que me dá gy menos 2gx maior que menos x quadrado. E, portanto, eu tenho agora uma desigualdade que eu posso escrever da seguinte maneira: gy menos 2gx mais x quadrado, isso tem que ser maior do que zero. Reescrevendo isso tudo, eu tenho x quadrado, então, é maior que 2gx menos gy. Como isso vale para todo y, incluindo y muito pequenininho, eu posso dizer então que x quadrado, neste caso, escolhendo o y conveniente, é maior ou igual a 2 vezes gx. Daí, o que eu tenho então é que x fica maior ou igual que 2g, evidentemente se eu estiver considerando o x maior que zero. Agora, o que eu preciso lembrar é o seguinte: o x é aquilo que eu chamei de c e c. Isso então fica maior ou igual que 2 vezes g, que é o tamanho CD. E por consequência, quando eu considero i e i, nesse caso EI seria exatamente o tamanho da projeção, a subtangente que eu estou considerando, isso ficaria maior ou igual a 2CD, porque na realidade eu estaria considerando a subtangente praticamente o tamanho de C e C. Isso, evidentemente, se eu estou considerando C à direita de I. Porque quando eu considero aquele Y bem pequenininho, na realidade eu estou fazendo I tendendo a C. Agora, se o C estiver à esquerda de I, então o que eu vou acabar concluindo, repetindo o mesmo raciocínio, é que o C e C é menor ou igual a 2CD e, consequentemente, o I e I tem que ser menor ou igual a 2CD. Como eu quero achar exatamente o ponto no qual a reta vai cruzar o eixo, eu tenho que considerar essas duas possibilidades, com C à direita de I e com C à esquerda. Olhando essas duas desigualdades, no fundo, eu estou concluindo o seguinte, que I e I, ou seja, a distância entre o ponto I e o ponto onde a reta tangente vai cruzar o eixo, nada mais é do que 2 vezes a distância de I até o ponto D. Tendo feito isso, eu calculo a subtangente e com a subtangente eu consigo determinar então em que ponto no eixo fixo a reta tangente atravessa o eixo. Fermat afirmou que o método dele sempre funcionava. Isso provocou dúvidas em Descartes. Então, nesse sentido,
Descartes desafiou Fermat a fazer algo similar, considerando o fólio, que é esta curva que você está vendo na tela, o fólio de Descartes. Será possível fazer algo nesse sentido. E perceba que aí você encontra o problema quando você está considerando a reta tangente ao fólio. O Descartes não considerou curvas como espirais e quadratrizes à sua época, tendo em vista que elas são geradas a partir de dois movimentos distintos, cuja relação não está bem definida. Entretanto, algumas curvas se mostraram fontes frutíferas de informação. Dentre elas eu destaco, por exemplo, uma curva criada no século XVI pelo matemático Charles Babbage, denominada cicloide. A cicloide é criada por um ponto de um círculo que rola sem deslizar sobre uma reta. E aqui você está vendo uma animação do que seria a cicloide. Você tem um ponto vermelho sobre o círculo está girando sobre uma reta, e no momento que o círculo se desloca sobre esta reta, este ponto vermelho descreve uma curva. Esta curva é o que é chamada hoje de cicloide. No século XVII, os matemáticos já conheciam duas maneiras diferentes de aplicar infinitesimais para o cálculo de áreas e volumes. A primeira era ver a área como uma soma de retas. A segunda era determinar sua área a partir das áreas de figuras menores, utilizando então o método da exaustão de Arquimedes. Na aproximação por soma de retas, dividia-se a figura cuja área ou volume se desejava descobrir em seções paralelas. Em seguida, mostrava-se que essas seções eram iguais ou proporcionais às seções correspondentes de uma segunda figura, cuja área ou volume é conhecido. Daí, assumia-se que a primeira figura é proporcional ou igual à segunda. Este princípio que eu acabei de descrever é o que a gente chama de princípio de Cavalieri. E ele leva esse nome porque ele foi estabelecido em 1635 por Bonaventura Cavalieri, um padre jesuíta e estudante de Galileu Galilei. Para exemplificar então qual é a ideia do princípio de Cavalieri, basicamente era o seguinte. Então imagine que eu tenho essa figura, que eu não sei qual é a área, e eu tenho um retângulo. Então eu vou considerar uma seção dessa figura plana, esses dois segmentos de reta. E vou considerar dois segmentos na mesma altura. Se eu concluir que esses segmentos são proporcionais ou iguais, então eu consigo calcular a área desta figura a partir dessa. Se for proporcional, eu calculo a área dessa figura, que é um retângulo, e aplico o coeficiente de proporcionalidade para ter a área dessa figura toda. E se for igual, eu posso dizer que essas duas figuras têm a mesma área. Naquela época, era hábito a apresentação de um resultado novo por parte de todos aqueles que queriam ensinar matemática. Então, quando você tinha um professor de matemática, para ele entrar numa universidade, ele precisava apresentar uma tese, um resultado novo. Isso era um hábito entre os docentes. Cavalieri demonstrou seu princípio de maneira similar ao feito por Arquimedes e Zuchonzi e Zuzend no estudo do volume de uma esfera. O princípio de Cavalieri foi utilizado para determinar a área do cicloide. E o matemático francês Gilles Personne de Roberval foi o estudioso responsável por fazer esse estudo da cicloide e também por apresentar o método dos indivisíveis, que lá na frente ia se tornar a ideia do infinitesimal, que é tão utilizada em cálculo. E aqui, para ilustrar um uso direto do princípio de Cavalieri, eu vou considerar um problema geométrico. Então imagine o seguinte, eu tenho um triângulo ABC isósceles. Então imagine que eu tenha isso, triângulo ABC isósceles. Neste caso, eu vou considerar que os lados iguais são AB e BC. E vou chamar esses lados de A, supondo que aqui eu estou me referindo ao tamanho desses lados. O que se faz em seguida? Considere então esse triângulo, você completa até formar um quadrado, e aqui você tem o quadrado AFCB. O que Cavalieri afirmaria, observando, por exemplo, essa figura, é que se eu quero calcular a área do triângulo ABC, na realidade eu precisaria calcular a soma das linhas. Perceba que esse triângulo é metade do quadrado, e a soma das linhas desse quadrado vão dar a área do quadrado, que neste caso é A ao quadrado.
Como eu quero calcular somente metade dele, então eu já poderia afirmar que a área desse triângulo, utilizando a ideia de soma de linhas ou soma de retas, é a² sobre 2. Agora eu posso calcular a área de outras figuras. Por exemplo, imagine que eu queira calcular a área do triângulo ADK. Então, neste caso, se eu estou considerando a soma de linhas, perceba que este lado AH, ele mede, na realidade, A sobre 2. E aí eu estou partindo desse pressuposto que é isso que aconteça, que a AH tenha tamanho A sobre 2. Então, a soma dessas linhas, utilizando a fórmula que conhecemos hoje, seria A sobre 2 vezes A sobre 2, dividido por 2. Então, isso daria A² sobre 4, dividido por 2, que por sua vez vira A² sobre 4 vezes meio, porque aqui eu estou fazendo a divisão de fração, então fica A² sobre 8. Portanto, eu poderia calcular a área do triângulo inteiro considerando somente essa expressão A² sobre 8. Porque, na realidade, eu poderia dizer que este triângulo seria 1/8 do quadrado todo. E, portanto, se eu estou considerando o quadrado inteiro, bastava multiplicar esse pedacinho por 4, para então eu ter a proporção que eu estou buscando. O Cavalieri vai encontrar uma expressão similar para a soma dos quadrados das linhas, ou seja, ao invés de considerar HK como sendo uma reta, eu vou considerar HK ao quadrado, LN ao quadrado, BC ao quadrado. E na prática, se nós formos utilizar uma linguagem de cálculo, na realidade o que Cavalieri estava fazendo agora é calcular a área abaixo do gráfico da curva y igual a x ao quadrado entre 0 e a. Então, era esta área que ele estava calculando. E como é que ele chegou nesta área a partir desse problema de triângulos? A ideia foi a seguinte. Cavalieri considerou fazer uma soma de quadrados. No primeiro momento, ele pensou, vou fazer a soma dos quadrados dentro do triângulo ABC. Portanto, seria a soma de todas estas linhas nessa direção. No primeiro momento, eu estou indicando como representante a linha DE, que estão neste triângulo, mais a soma ao quadrado dessas linhas que estão neste trapézio. Então, vou registrar isso. Então, ele considerou que a área procurada seria a soma, vou escrever aqui com o símbolo de somatória, dos DE ao quadrado dentro do triângulo AHK, mais a somatória, agora dentro do trapézio HBCK, das linhas na mesma direção de LN. Só que, se você olha na figura, LN ela pode ser quebrada como soma de linhas. Seria a linha LM mais MN. E LM, vou voltar para a figura, LM tem tamanho A sobre 2. Então, vou registrar isso. Então, é A sobre 2 mais as linhas com a cara MN. E essa, de fato, então, estaria tudo elevado ao quadrado. Logo, quando eu estou considerando o somatório do LN ao quadrado, isso, no fundo, é o somatório de MN ao quadrado, ou seja, das linhas dentro de um triângulo específico, considerando somente MN. Vou voltar para a figura só para mostrar isso. Então, perceba que as linhas MN estão dentro desse triângulo CKO, e perceba que da forma como foi construído, esse triângulo CKO tem a mesma área que esse triângulo AKH. Então, está indicado aqui o somatório da linha MN ao quadrado, mas agora os outro produto notável. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar A vezes o somatório de MN. Aqui eu não estou considerando o quadrado, mas o somatório das linhas LM ao quadrado que estão dentro de um quadrado. Então, perceba que no fundo, isso vai ficar o seguinte. O somatório das linhas do tipo MN ao quadrado
mais A vezes. Quando eu estou pensando na linha MN apenas, eu estou considerando o triângulo. E aí nós sabemos que a área daquele triângulo vai ser A sobre 2 vezes A sobre 2 dividido por 2. Mas, no caso, eu estou considerando as alturas LM ao quadrado, mas eu estou dentro de um quadrado. E aí nós sabemos que, neste caso, se eu estivesse considerando o quadrado de maneira linear, seria lado vezes lado. Como aquela altura está sendo elevado ao quadrado, então no fundo é um lado vezes a sua altura ao quadrado. Portanto, isso me leva na expressão somatório de mn ao quadrado, mas desenvolvendo aquele primeiro produto vai dar a ao cubo sobre 8, mais a ao cubo sobre 8. Agora perceba, esse triângulo que tem as linhas MN, a área vai ser igual a desse triângulo com as linhas DE. Então, na realidade, quando eu estou considerando a área total, eu tenho que considerar este triângulo mais a área que vem desta figura. Então, eu vou registrar isso. Então, o S barra que eu estou considerando vai ser o triângulo com as linhas DE ao quadrado, mais, no caso do MN quadrado, é a mesma coisa que o triângulo com as linhas DE ao quadrado, mais A ao cubo mais A ao cubo, 2A ao cubo, então isso fica A ao cubo sobre 4. Agora eu quero observar o seguinte: como eu estou trabalhando com uma figura quadrática, eu posso pensar na mesma seção de uma figura plana, sem considerar aquela linha quadrática. Portanto, eu vou olhar para o triângulo novamente. E aí perceba, o triângulo ABC, se nós formos calcular a área deste triângulo, considerando que a altura está sendo elevada ao quadrado, vai ficar A ao quadrado, que é uma altura, vezes a base, que é A, dividido por 2, ou seja, A ao cubo sobre 2. Se eu considero o triângulo ADK, este triângulo vai ficar como A sobre 2, vezes a altura vai estar elevada ao quadrado, então vai ficar A quadrado sobre 4, porque a altura é A sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Isso vai dar, então, A ao cubo sobre 8, dividido por 2. Isso é A ao cubo sobre 8, vezes meio, o que dá, então, A elevado ao cubo sobre 16. Se eu for calcular a razão entre o triângulo ABC e o triângulo ADK, considerando a altura ao quadrado, quando eu faço essa razão, eu vou concluir que esse triângulo ADK é 1/8 deste triângulo. Basta multiplicar esse valor por 1/8, automaticamente eu estou nesse. Portanto, agora, quando eu transfiro agora para a região com o segmento parabólico como sendo limite, o que eu posso dizer então aqui? O triângulo ADK ele seria equivalente a esse somatório das linhas DE quadrado. Então, somatório das linhas DE ao quadrado é 1/8 da soma que eu estou considerando, pensando no princípio de Cavalieri, porque a razão entre esses dois triângulos tem que ser mantida se eu considero como limite o segmento parabólico. Então, eu concluiria que a área que eu desejo calcular é este pedaço mais ele mesmo, então ficaria 2 vezes ele, então eu posso escrever como 2/8 da área que eu estou procurando, mais A ao cubo sobre 4. Então eu tenho a seguinte equação: S barra é igual a S barra sobre 4, mais A ao cubo sobre 4. Então S barra é A ao cubo mais S barra sobre 4. E, portanto, agora se eu fizer a multiplicação cruzada, eu concluo que 4S barra é A ao cubo mais S barra. Passa esse S barra para cá, então eu tenho 3S barra é igual a ao cubo. E o S barra, então, ficaria A ao cubo sobre 3. O que eu quero chamar a atenção é que quando eu estava calculando aquela área,
Hoje, a gente calcularia usando essa integral. A integral de 0 até a dx quadrado dx. Eu te convido a fazer então o cálculo dessa integral. Você vai concluir que é exatamente a ao cubo sobre 3. Portanto, o princípio de Cavalieri permite calcular a área de determinadas regiões que podem ser limitadas por gráficos, mas perceba que aqui em nenhum momento eu usei a palavra integral. Com relação ao uso do método da exaustão, em 1640, Fermat escreveu um artigo a respeito de quadraturas, no qual ele registra o cálculo de determinadas áreas por tal método, só que nesse sentido ele aprimora a linguagem algébrica. Então vamos dar uma olhada num desses exemplos. Então, na figura que você está vendo na tela, você tem o seguinte, uma hipérbole, cujas assíntotas são dadas por AB e por AP. A propriedade de hipérbole, que é a característica da hipérbole, é que x elevado a m, aqui considerando o eixo x e y, vezes y elevado a n, isso tem que ser igual a uma constante. Isso para qualquer xy na hipérbole. Não necessariamente precisa ser uma hipérbole plana. Se eu estiver pensando numa hipérbole generalizada, o resultado continua válido. No caso dessa figura, eu vou considerar m igual a 1 e m igual a 2. E, portanto, a expressão que eu tenho é x² vezes y é igual a k. Então, a figura está considerando esta equação para hipérbole. Portanto, o que eu posso afirmar é que o tamanho EG vai ser k dividido pelo seu respectivo x². Então, k dividido por AG ao quadrado. O tamanho IH, ele pode ser expresso por k dividido por AH ao quadrado. E assim por diante. Ainda, quando eu estou considerando a hipérbole, eu consigo mostrar estas razões. AG sobre AH é igual a AH sobre AO igual a AO sobre AM e assim por diante. O que Fermat demonstrou, eu não vou entrar no mérito da demonstração, mas caso você tenha ficado curioso, escreva nos comentários, porque aí eu faço um vídeo só mostrando como é que ele demonstrou e o que ele enxergou. Mas o que ele acabou enxergando no final das contas é que quando eu considero a área abaixo do gráfico daquela hipérbole, que ele chamou de S, esta área na realidade era K dividido por AG. E isso leva então à seguinte expressão. O S ele pode ser escrito como G vezes AG. Portanto, quando eu quero traduzir isso em termos de integrais, o que de fato Fermat acabou mostrando ao analisar aquela hipérbole é que a integral de A até o infinito de kx² dx, no fundo isso é k sobre A. Então perceba, o que eu quero destacar é que Fermat, Cavalieri, estava trabalhando com ideias que envolvem integrais sem necessariamente citar o termo integral. O princípio de Cavalieri ilustra como calcular a área abaixo do gráfico de y igual a x elevado a n. A partir daí, especulou-se a possibilidade de determinar a área de semicírculos com a mesma técnica. Contudo, ela se mostrou difícil de aplicar. Nesse sentido, Blaise Pascal encontrou as potências de linhas dentro de um quadrante do círculo. Esta linha é o que a gente chama de seno atualmente. Só que Pascal distinguiu o seno de uma ordenada. Porque quando nós estamos trabalhando com coordenadas cartesianas, nós escrevemos o círculo da seguinte forma. x² mais y² é igual a r². O r em questão é o raio desse círculo. E, portanto, isso me leva à expressão y²
igual a r² menos x², o que, por sua vez, vai me levar à expressão y igual a raiz, aqui eu estou considerando somente a raiz positiva, raiz de r² menos x². Isso aqui é o que eu chamo de ordenada, é o que nós chamamos, inclusive, até hoje de ordenada. Agora, quando Pascal foi trabalhar com essa ideia para calcular então a área desse semicírculo, ele utilizou uma coisa que é chamado potência de arco. E a potência de arco, a expressão que ele apresenta, é o que nós chamamos hoje de coordenada polar. Ou seja, ele escreve x como r cosseno φ, o φ é um ângulo específico dado, e o y ele escreve como r seno φ. E aqui então estaria o arco que ele está considerando. Ele calculou o comprimento desses arcos utilizando então trigonometria. Então, na prática, o que Pascal acaba fazendo quando vai trabalhar com regiões circulares é trabalhar com coordenadas polares, mas ele não utiliza esse nome, mas a ideia já está embutida aqui. A primeira relação entre tangentes e áreas apareceu num texto de 1670 intitulado Aulas de Geometria, escrito pelo professor britânico Isaac Barrow. Ele criou vários teoremas que lembram o teorema fundamental do cálculo. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando eu falo relação entre tangentes e áreas, no fundo eu estou falando relação entre derivada e integral, porque tradicionalmente nós apresentamos a derivada como problema da tangente e a integral como problema da área. Então, Isaac Barrow, na realidade, ele apresenta a relação entre esses dois conceitos e quando ele começa a trabalhar com esses dois conceitos conjuntamente, no fundo ele acaba associando a derivada a uma integral. É basicamente isso que faz o teorema fundamental do cálculo. O trabalho com infinitesimais leva, naturalmente, à série de potências. Muitas dessas séries já eram conhecidas na metade do século XVII. Por exemplo, o matemático escocês James Gregory publicou, em 1668, um texto sobre geometria, no qual ele apresenta o arco tangente em forma de série infinita, tal qual usamos hoje. Ainda, você já conhecia algumas expansões infinitas para o número π. A série binomial é a responsável pelo uso de séries infinitas na análise real. A expansão da exponenciação de um binômio leva a uma série finita quando o expoente é um inteiro não negativo e há uma série infinita nos outros casos. A série binomial foi descoberta por Isaac Newton em 1665, embora ele tenha expresso essa série de maneira recursiva. E a chegada de Newton a esta ideia, a essas sementes, leva a uma série de inovações. Essas inovações é o que nós chamamos hoje de cálculo diferencial e cálculo integral, mas isso é assunto para um outro vídeo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.